Pessoal, então eu vou fazer aqui só uma lembrança assim dos principais pontos que nós falamos na aula passada, porque tem algum tempo que a gente passou, né? E no tópico nós conversamos sobre, aqui é a foto do Instituto Médico Legal, onde vocês irão com certeza interagir com os médicos. Tá. Então pronto, eu vou fazer aqui só uma recapitulada, né, para que vocês voltem a botar os pés no chão, certo? Nosso desafio aqui, ó, nos tópicos, certo? De enfrentar esses tópicos do edital, nós falamos do tópico 1, perícias e peritos, e tópico 2, documentos legais, certo? Médicos legais. E hoje a gente vai tratar somente da traumatologia, certo? Agora, se vocês lembrarem da primeira aula, quando nós falamos das perícias e dos peritos, nós já introduzimos vários conceitos dos outros tópicos aqui. Falamos de tanatologia. Lembra que nós falamos dos tipos de morte? Exumação, né? Associamos os documentos médicos legais, auto de exumação, associamos as coisas, né, com a legislação processual penal. Foi tudo associado para que você tenha uma visão das coisas como ela acontece conjuntamente, e não aquela visão isolada que quando você vem estudar direito, muitas vezes o professor ele só fala da legislação. Praticamente ele não comenta muito do que está se passando no dia a dia. E aqui não. Aqui a gente fez justamente a abordagem diária. Oi, gente, boa noite. Estou fazendo aqui só recapitulando algumas coisas da aula passada, que até algum tempo que nós... Então, pessoal, hoje nós vamos enfrentar traumatologia. A coisa que eu falei para vocês na aula passada sobre perícias e perito, falei a vocês que o embasamento legal está estruturado no Código de Processo Penal, que é indispensável a leitura do artigo 158 ao 184, né? Que esse por sinal, acho que está na apostila aqui. Está na apostila, se eu não me engano, está na apostila aqui. Não sei se eu posso confirmar isso agora. Mas essa leitura aqui está na apostila. Então você não precisa nem buscar esses página 8, página 8. 7. Começa na página 7. Começa na página 7 e página 8. Isso aqui é uma questão da prova, com certeza é uma questão da prova. E no meu caso, quando eu fiz o concurso para perito criminal aqui pela CESP, não foi a CESP, perdão, mas a questão discursiva, ela saiu daqui também, certo? Então é muito provável que vocês tenham uma questão discursiva dessa área de processual penal, quase certo. Vocês têm outros capítulos aqui também para estudar, não é só esse, né? Se eu não me engano. Mas é quase certo que cai uma questão discursiva. Vocês têm duas questões discursivas, não é isso? Não tem redação, não é isso? Tá. Sabe como é que você tem que fazer essa questão discursiva, né? Tá aprendendo, né? Não enrola, não tem muito o que falar, não. Pode falar até pouquinho. Eu não escrevi muito, não, na minha prova. Eu fui bem direto, objetivo. E eu falei para vocês que ele tinha colocado uma situação onde o delegado era o artigo 6º. Dá uma olhada no artigo 6º aí. Não sei, vamos ver aqui. Artigo 6º aqui, ó. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Então, o que aconteceu? Ele criou uma situação onde o delegado tinha tomado a notícia de que havia um cadáver. O delegado, isso na historinha que
a prova contava. O delegado se deslocou até o local e lá chegando, tudo bem, até aqui, ó, beleza. O delegado deverá dirigir-se ao local providenciando para que não seja alterado o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Na verdade, hoje só basta um, do perito criminal, né? Atenção a isso. Então, o que é que acontece? Ele chegou, ao chegar no local, identificou o cadáver, assumiu que o cadáver estava morto, né? Que é um cadáver de uma pessoa morta, ele assumiu. Ele não é médico para assumir isso, mas ele assumiu isso, né? Coletou as evidências, os vestígios no local, coletou todos os vestígios, guardou, e só entregou, quando o perito chegou, entregou os vestígios ao perito. Ao mesmo tempo, ele mandou o Instituto Médico Legal, o Rabecão, fazer a coleta do cadáver e mandar para o médico legista. Então, eu caí matando, né? É totalmente errado o que ele fez. O que ele deveria fazer era só preservar o local. Preservar o local. Se dirigir ao teu local e preservar o local. Pedi até que vocês guardassem na imagem guardassem na sua cabeça essa imagem daquela fita preta e amarela isolando o local. Né? É o que o delegado deve fazer, a autoridade que estiver no local deve fazer, ou policial militar, ou o delegado de polícia. Na prática, nem os delegados de polícia não vão ao local. Na prática, eles não vão. Não vão porque tem muitos homicídios, o índice de criminalidade é muito alto. Agora, no caso de repercussão, eu acho que eles vão. Né? Acho que eles vão. Inciso 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos. Então ele só vai apreender o objeto depois que o perito liberar. Só depois que o perito liberar. E no caso da redação, ele tinha aprendido antes da liberação dos peritos. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Colher provas aí não são vestígios do local. Quem vai coletar os vestígios do local é o perito. Colher provas aí são as provas testemunhais, gravação de vídeo, né? As provas complementares, né? Pulou ali para o inciso 7º, determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Então, não é obrigatório que toda vez que um delegado vá a um local que haja exame de corpo de delito. Não é obrigatório. Ele vai determinar se for o caso. Porque ele pode chegar lá e constatar uma outra situação que não tem um delito. Foi só um alarme falso, vamos dizer assim, uma comunicação enganosa. Tá? Então, no caso, foi isso que foi cair minha redação. Então, foi muito assim, ó, tá errado. Não demorei muito para dizer que estava errado, não. O procedimento não era procedente por isso. Pronto. Eu tirei 100% nessa redação. Eu só errei. Minha nota foi 90% na redação. Foi erro de português mesmo, né? A gente comete, né? Você vai cometendo e vai descontando, né? Vai cometendo erro e vai descontando. É normal, tá? Na ansiedade, você comete erro, não tem problema. Mas não fuja tanto do assunto, não, e fale pouco, e objetivo. Que tá beleza, isso que o examinador quer. Bom, lembra desse termo perinecroscopia? Que é a perinecroscopia? É o exame em torno do cadáver. Eu botei essa imagem aqui. Exame em torno do cadáver. Acho que já passou, né? Ou seja, o perito vai fazer uma avaliação das condições de... Vai fazer, tem um cadáver, exame em volta do cadáver. Quem faz esse exame é o perito criminal. Só lembrando. Certo? E o perito médico faz o quê? Faz a necropsia.
Necropsia ou necrópsia, tanto faz, certo? E se você ouvir falar autópsia ou autopsia, também tanto faz, certo? É o criminal. Todos dois, tanto o perito criminal quanto o perito médico legista, tem que determinar no seu laudo a causa da morte. Mesmo que um diga que foi de um jeito e o médico legista diga que foi de outro. Mas eles têm que chegar a essa conclusão. A causa da morte. Deixa eu ver. Aqui os tipos de morte. Uma questão que eu falei que pode acontecer, pode cair. Essa aqui, ó, em relação à morte suspeita. Né? Falei a vocês que a morte é natural por causas internas, um infarte, um AVC, causas internas. E eu falei que a morte pode ser violenta por causas externas, né? Homicídio, suicídio, acidente. Agora, o que muita gente confunde, isso pode ser uma questão de prova, é quando a morte é suspeita. Certo? O pessoal pensa, pô, a morte suspeita porque não sabe se foi homicídio, suicídio, acidente. O pessoal pensa assim, a lógica é essa, né? Mas está errado. Está errado. A morte é suspeita, lembram disso? A morte é suspeita quando você não sabe se ela foi violenta ou se foi natural. E não se ela foi homicídio, suicídio ou acidente. Você não sabe se foi por causas internas ou foram causas externas que causaram a morte do cidadão. Isso pode ser uma questão, né? São causas externas, né? Hoje nós vamos estudar, por exemplo, lesões, traumatologia, né? Vocês vão ver vários agentes externos que vão causar lesões que podem ser lesões de várias naturezas, gravíssima, né? Ou lesões que levem à morte. Nós vamos ver isso hoje. Pode. Pode sim. Homicídio. Morte por projéteis de arma de fogo. Nós vamos ver isso hoje. São mortes violentas. Siga. Não, então. Envenenamento. Que forma? Foi um acidente? Foi um suicídio? Ou foi um homicídio? Aí perceba bem. Causa interna, mas quem gerou a causa interna foi um agente externo. Foi uma substância tóxica. Né? Então, foi uma coisa que ele ingeriu. Certo? Não é uma coisa natural. Aqui é morrer naturalmente, né? Morte natural. E só para que vocês não se confundam em relação... Boa noite. Ao encaminhamento, né, desse cadáver, porque isso tem a ver com o quê? Com o atestado de óbito, que é um documento médico legal. Eu só estou dando uma revisada na última aula. Só para não se confundir, eu falei a vocês que a morte sendo natural, o médico que dá assistência, é a morte assistida, né? O médico da assistência, o médico da família, às vezes, né? Então o médico que vai acompanhando aquele paciente, necessariamente não precisa nem estar ali assistindo o momento da passagem da pessoa, mas ele conhece o paciente, seu histórico. Ele é obrigado a dar uma declaração de óbito. Certo? Agora tem casos que o cidadão não tem um médico assistindo, né? Então, nesses casos, existe um serviço de verificação de óbito. Isso é um serviço que é dentro de hospitais públicos, certo? Tem um médico lá de plantão que ele tem essa atribuição, ele vai lá e, não havendo dúvida, ele dá a declaração de óbito. E falei também que, no caso de morte suspeita, também, primeiro momento, o serviço de verificação de óbito, né? Primeiro momento. Mas, o segundo momento, nós vamos ver depois, pode ir para o Instituto Médico Legal. E nesses casos aqui de morte violenta, Instituto Médico Legal sem pensar duas vezes.
Instituto Médico Legal. Mas eu falei a vocês que existem cidades que não têm serviço de verificação de óbito, né? Devido à precariedade mesmo estrutural, tal. E aí encaminha-se esse cadáver para o médico legista da cidade mais próxima ou da localidade mesmo, né? Existente. Bom, pessoal, não dá para ficar falando, nosso tempo é curto, né? Então eu quero já começar a falar da nossa aula de traumatologia. Se ficou alguma dúvida, a gente pode voltar a falar. Mas hoje, o tema é rico, o tema é meio, não diria complexo, mas é bastante extenso. E tem muitas riquezas de detalhes, e tem muitas nomenclaturas nova que vocês vão ter que aprender. Mas vamos tornar isso o mais prazeroso possível, né? Então, já estamos iniciando a nossa segunda parte, né? Eu sempre apresento a ementa para mostrar a vocês a evolução do nosso... Só lembrando, né? Eu já tinha falado sobre isso, foi da aula passada, a importância de ler esses artigos da aula passada. Mas vamos então falar da traumatologia, né? Eu só chamo a atenção quando se fala em traumatologia, naturalmente, nosso pensamento se volta para o quê? Para o cadáver, para o morto, né? Para a morte violenta, né? O suicídio, homicídio. Mas, na verdade, no meio médico legal, as perícias de traumatologia são muito mais em pessoas vivas do que em pessoas mortas. Eu fiz um levantamento estatístico aqui no IML e 25 mil casos que ocorrem assim por ano, em média. Esse número já aumentou porque tem algum tempo que eu fiz esse levantamento. Cerca de 5 mil são ligados à parte de tanatologia e os outros 20 mil são voltados a vivos. E desses 20 mil que são voltados para vivo, você tem várias situações. Você tem sexologia, você tem psiquiatria, você tem identificação do cadáver, você tem tantas outras perícias além da traumatologia. Então, desses 20 mil, 90% é traumatologia. Sendo assim, vocês duvidam que deve cair uma questão sobre isso daí na prova de vocês? Eu não duvido que uma ou duas questões vão sair dessa aula de hoje aqui, certo? E eu vou começar já dando para vocês já uma história, já contando aqui uma história. Vocês lembram desse caso, pessoal? Lembram desse caso de uma brasileira que morava na Suíça, chamada Paula, ela era de Pernambuco. Ela, recontando aqui para vocês, era uma brasileira que morava na Suíça e tinha um namorado suíço, né? A brasileira, ela relatou que uma determinada manhã ela pegou um trem voltando do dia de trabalho e ela ela disse que sofreu agressões de extremistas de direita, de um partido democrático suíço lá, né? Chamado SVP, até esse partido. E você vê que existem marcas, né? SVP em toda a extensão do corpo dela, né? Então isso gerou um estresse assim, internacional entre Brasil e Áustria, né? Isso foi uma coisa que, né, abala, né, as relações internacionais. Quando ela disse que quando sofreu esse acidente, ligou para o namorado para dizer que tinha sido, né, lesionada e tal. E ela foi
fazer os exames. Nesse caso específico, pessoal, olha aqui, vamos imaginar a seguinte situação. Quando o indivíduo ele alega ter sido vítima de agressões, será que ele está dizendo a verdade? Primeiramente, você tem que desconfiar, né? Você tem que ponderar as possibilidades. Será que a pessoa não está, talvez, criando um contexto para se beneficiar, né, de alguma forma? Ou será mesmo que a pessoa, ela talvez tenha sofrido a lesão, mas ela esteja sendo enfática demais, tornando a situação mais extrema possível para o agressor? Isso às vezes acontece muito também. Então você tem situações que a medicina legal vai poder estudar. Nós vamos ver que lesões superficiais, elas, as lesões que não ultrapassam, não sei se vocês lembram da derme e da epiderme, a gente vai falar um pouco sobre a pele humana, isso é importante. Trouxe aqui meu modelo de pele humana, né? A pele humana aqui, ó, parecida com essa bucha aqui, a pele humana, né? A pele humana tem duas camadas, a epiderme, essa aqui mais áspera, mais dura, com células mortas, e você tem a derme, essa camada aqui vascularizada, essa camada aqui com nervos, né? Lesão na derme não sangra, não dói e cicatriza. Lesão na derme, que é essa camada amarelinha aqui, ela dói, sangra e cicatriza com uma marca. Deixa uma cicatriz. Então, lesão na epiderme, não dói, não sangra e cicatriza, regenerando toda a camada da epiderme. Não deixa a marca. Certo? Mas a gente vai ver isso e vai ver a importância disso na medicina legal. Bom, qual o objetivo do médico nessa situação? Tem algumas coisas aqui que eu quero que vocês lembrem, certo? Ele vai analisar a situação, vai constatar as lesões, né? Ele vai estimar, ele vai caracterizar o tipo de lesão, e nós vamos ver isso muito bem. Vocês vão sair daqui formados em medicina legal na caracterização das lesões. Vai tentar identificar qual foi o agente vulnerante. Palavra nova para vocês, agente vulnerante, compreenda que essa palavra nada mais é do que o instrumento, a faca, o facão, o martelo, é só isso que é o agente vulnerante, não é mais nada do que isso, mas você vai ouvir muito essa palavra agente vulnerante, certo? Vai qualificar a gravidade daquela lesão, se é uma lesão corporal leve, se é uma lesão corporal grave, gravíssima, ou seguida de morte, né? Isso aqui é só olhar a legislação. E isso aqui, há grande probabilidade de cair questão envolvendo isso. Cronologia. E nós vamos ver aqui lesões que vão indicar o tempo em que ocorreu a agressão. Isso é muito importante, porque normalmente a vítima, ela relata ao médico o tempo em que ocorreu a agressão. E pela lesão, ele vai dizer se aquela versão da vítima é compatível ou não. E nós vamos ver casos assim de repercussão nacional que essa determinação do tempo foi fundamental, né? Eu trouxe aqui um caso para vocês. E o nexo de compatibilidade com o histórico. Ou seja, se é o nexo de causa, nexo causal. A CESP gosta muito de usar essa expressão nexo causal, nexo temporal,
certo? Então, na verdade nada mais é do que se aquela história que a pessoa está contando é compatível com aquilo que ela está dizendo ali, né, que o médico está analisando. Então, as lesões elas se classificam em leves, graves, gravíssimas e as seguidas de morte. É importante o médico identificar o tipo de lesão, porque isso vai impactar na pena do autor, certo? E para isso você vai ter que dar uma lidazinha aqui comigo no Código Processual Penal. Melhor dizendo, no Código Penal. Aqui nós estamos no Código Penal agora, no artigo 129. Vamos caracterizar a lesão corporal. E vamos já tirar uma dúvida aqui de começo, porque pode ser uma questão. Ofender, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena máxima de 1 ano. E aqui, você já tem que entender que essa lesão corporal, ela não é só física. Ela pode ser psíquica. Certo? É mais difícil de provar? É, muito mais difícil de provar. Mas essa lesão corporal não é só física. Certo? Isso pode ser uma questão de prova. Percebe? Quando você tem um agravamento da lesão, você tem aí grave e gravíssimo. Você vai ver mais na frente que estão lesões que você vai dizer, não é possível. Essa lesão é gravíssima. E quando você vai olhar, analisar com mais cuidado, nem grave ela é. Então, quero mostrar para você também essa, mais na frente, porque essas pegadinhas aqui o examinador gosta de pegar o candidato, né? Isso é importante. Isso aqui é importante. Você vai ter que absorver isso aqui. Esses incisos aqui. Então, se a lesão é grave, ela é grave se ela resultar na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Certo? Eu poderia continuar lendo, mas eu não quero ler o restante agora. Eu quero pular já para a lesão corporal gravíssima e eu quero que vocês só leiam comigo junto o inciso 1 também. Porque a lesão gravíssima tem também incisos assim, tem mais um, tem 5. Mas vejam só, vou passar o slide, vejam só o primeiro inciso também. Lesão de natureza gravíssima, inciso 1. Se resulta em incapacidade permanente para o trabalho. Então, compare uma com a outra. É grave se a pessoa fica incapacitada por 30 dias. Mas se a lesão provocar uma incapacidade permanente para o trabalho, é gravíssima. Vamos voltar. Grave. Se resulta em perigo de vida. Gravíssima. Se resulta em enfermidade incurável. Inciso 3. Se resulta em debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 3. Na gravíssima. Se resulta em perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Repare, então, é quando você perde ou é gravíssima quando você perde ou inutiliza. E a grave somente se debilita, mesmo que seja permanentemente. Certo? Você está debilitando, mas você não está inutilizando. Tá? Isso é importante pegar esses detalhezinhos. Agora, inciso 4. Aceleração do parto. Artigo 129 do Código Penal, lesão grave. Gravíssima é perda ou inutilização
completa do membro, da função. Agora, essa da aceleração do parto aqui, a gente vai faltar falar isso em sexologia. Porque muita gente não sabe quando, nem muitas mulheres sabem isso. Quando começa o parto, quando termina o parto. Vocês sabem exatamente quando começa o parto e quando acaba o parto? Estou olhando para vocês, meninas. Então, essa é uma dúvida, não, porque eu posso até saber como médico, mas como penalista, eu sei que às vezes vocês vão ver isso, que há conceitos que para a medicina é de um jeito e para o penalista é do outro. A gente tem que afinar isso. Essas pegadinhas podem surgir. Mas o parto começa com a dilatação do colo uterino, em partos naturais, ou com o rompimento do saco amniótico num parto de cesárea, certo? Começa ali. E quando é que termina? Todo mundo errou. Quando ela falou certo. Ela falou certo. O parto termina com a retirada da placenta. Enquanto não retirar a placenta, o parto não terminou. Tudo bom? Pode sentar mais na frente aqui. Essa é a minha amiga, uma amiga minha. Então, esse detalhezinho, para você entender na frente, quando isso vai acontecer, quando é que a mãe pode cometer infanticídio, né? Tudo isso, você vai saber nos detalhezinhos quando a gente falar de sexologia forense. Né? A lesão também é gravíssima se resulta em aborto. Mas olha, essa parte do aborto a gente vai falar sobre sexologia forense, tá? Vamos para frente que tem muito ainda para a gente ver. Então, as energias vulnerantes. As energias vulnerantes são aquelas energias que vão provocar a lesão, certo? Elas têm classificações, e são várias, né? Mas para o nosso edital, nós vamos tratar somente da energia vulnerante mecânica e energia vulnerante física. Está lá, no tópico 3. Certo? Tem tudo aqui na apostila. E por que essas energias vulnerantes são importantes? Porque 95% dos casos aqui nos institutos médicos legais se tratam dessas duas causas de lesão. Por ação mecânica e por ação física. Aqui, para você entender, a gente vai tratar disso. A ação mecânica exige um instrumento, né? Um instrumento. Vai haver um movimento, uma energia cinética está envolvida nisso. Se a energia cinética está envolvido massa, está envolvido a velocidade. Isso em movimento causa uma lesão. Um instrumento que tem a massa e que tem a velocidade. A energia física, ela está mais envolvida com os aspectos calor, a gente vai ver isso, tá? Temperatura, queimaduras, insolação, eletricidade, né? Eletrocução, fulguração. Nós vamos ver isso também, certo? Pode ser por pressão. O mergulhador, quando ele mergulha, ele pode sofrer uma lesão por mudança de pressão, né? São lesões causadas por agentes que não são físicos, né? Não são mecânicos, na verdade. Não são mecânicos. Bom, o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam, simples, eu botei esse desenho aqui, só para vocês terem
uma ideia de como é que se relaciona o agente vulnerante, que é o instrumento que provocou a lesão, certo? E o alvo, que é a vítima. Então, essa relação entre o agente vulnerante e a vítima pode ser de três formas. Pode ser uma relação ativa, está bem claro na imagem ali, onde o seu agente vulnerante é que está se movimentando para lesionar a vítima. Pode ser passiva. Essa aqui é bastante interessante porque, mesmo com o agente vulnerante parado, você pode ter sérias lesões. Lesões que podem provocar até a morte. Aqui na imagem é bem clara a queda, né? Queda de escada, precipitação de algum andar. Você bater a cabeça em algum, né, objeto que esteja parado. Né? São casos onde o agente vulnerante age de forma passiva, né? E de forma mista, né? Ali a imagem de estudo, né? Quando os dois estão se movimentando um de encontro ao outro. Então, se sair isso aí na prova, se vier esses nomezinhos, só lembrar dessa imagem, fácil, e você não vai ter dúvida em relação a isso. Tá aí o texto para a leitura depois do slide, né? Já falei que as energias de ordem física, que nós vamos falar no final. No final da aula a gente vai voltar aqui a falar sobre essa ordem, essa energia de ordem física. Bom, eu vou trazer para vocês aqui um conceito que já é uma questão de prova, certo? Isso aqui é uma questão de prova. Eu vou fazer assim, eu vou botar logo a questão de prova, para depois a gente voltar para o conceito, certo? Vamos ler a questão aqui da CESP, para delegado, Polícia Civil de Alagoas. Vamos lá. Conceitua-se lesão como a atuação de uma energia externa, física, mecânica, química, por exemplo, sobre o corpo da pessoa, com intensidade suficiente para provocar desvio da normalidade, com ou sem expressão morfológica. Expressão morfológica aí. Se deixou uma cicatriz ou se não deixou. Certo? Trauma corresponde à alteração estrutural proveniente da agressão ao organismo, podendo ser visível macro ou microscopicamente. Você marcaria certo ou marcaria errado? Olha a maldade que o examinador fez, né? Ele pegou a lesão. Onde é que está aqui? Trauma. Maldade que ele fez. Ele inverteu os conceitos. Só isso. Se você inverter, botar ali, conceitua-se trauma a atuação de uma energia externa física, química, mecânica sobre o corpo da pessoa com intensidade suficiente para provocar desvio da normalidade, com ou sem expressão morfológica. Lesão corresponde à alteração estrutural proveniente da agressão ao organismo, podendo ser visível, macro ou microscopicamente. Ele só fez inverter isso aí. A maldade dele foi essa. E você vê isso muito bem nesse slide aqui que eu botei, porque quando eu fiz esse slide já pensando em facilitar a compreensão de trauma e lesão, né? Então fiz essa escadinha aqui, conceito de trauma como resultado da ação vulnerante. Ação vulnerante é aquela ação do instrumento, aquela ação que vai provocar, né, a lesão, que possui energia externa capaz de lesionar, capaz de produzir uma lesão. Né? Aí você tem várias lesões, vários tipos de lesões que nós vamos ver hoje. Rubefação, escoriação, esquimose, ferida, várias lesões. Eu tive até que enxugar
para poder não ficar muito grande para vocês. E essa lesão, gente, pode ser temporária ou permanente, como nós já vimos, até para classificar se ela é grave, gravíssima, né? Então, é isso aí que vocês precisariam lembrar para responder o dano, que pode ser temporário ou permanente, né? Que é a forma da gente depois qualificar, né, esse dano. Agora, vejam que bacana essa imagem. Essa imagem eu achei na internet, achei num site muito bom sobre medicina legal, e aí eu trabalhei ela, dei uma maquiada nela para ficar bonita, mas ela não é só não é só para ficar bonita aqui. Eu botei essa imagem para você nunca mais você vai esquecer, nunca mais você vai errar a forma de você classificar um instrumento de acordo com a sua ação. Porque nós sabemos, né, pessoal? Alguém tem uma faca aí? Não, tem não. Uma faca. Uma faca é um instrumento cortante? Não é não. É um instrumento perfurante? Não é não. Também pode ser instrumento perfurante? Pode. Mas ela não é nem cortante nem perfurante. Uma faca é pérfuro cortante. Certo? Então, primeiramente, eu quero que você grave a grande classificação. A grande classificação dos instrumentos mecânicos é perfurante, cortante e contundente. O instrumento perfurante causa uma lesão em forma de ponto, lesão chamada punctória. Eu falei a vocês que vocês vão aumentar o vocabulário de vocês hoje, sim, vastamente. Não estou brincando, não. Aí você monta esse quadro. Quando você tiver, se você não lembrar na prova, faz um triângulozinho mesmo. Pode fazer esse triângulozinho, como é fácil. Então, no vértice da direita do triângulo, a lesão em forma de linha é provocada por um instrumento cortante. O nome dessa lesão é incisa. Certo? E no vértice da esquerda, você tem um instrumento contundente. Lesão contusa, em forma de plano. Tranquilo aí, né? Agora vamos apresentar a vocês os instrumentos de ação composta. Esses são os instrumentos de ação simples. Certo? Aí você pega, desenha um triângulo de cabeça para baixo. Assim. Mas essa estrela bonita aí. E em cada vértice você vai nomear. O que é que está entre o vértice perfurante e cortante? Pérforo cortante. É um instrumento que tem ação composta, que perfura e corta, como a faca. E você roda no sentido horário aqui, sai comigo aqui, ó. O que é que tem entre cortante e contundente? Um instrumento corta ou contundente. Ele corta e contunde. Machado. Facão. Certo? Seguindo no sentido horário, depois do contundente e do perfurante, entre o perfurante e o contundente, pérfuro contundente. Ele perfura e contunde. Uma lança. Um picador de gelo. Perfura e contunde. Boa pergunta. Uma gilete é simplesmente cortante. Uma gilete, uma navalha que não tem ponta, né? Aquela navalha não tem ponta. Seria um instrumento cortante. Né? Não é difícil. Você lembrou de fazer esse triângulo aí? Vê que como tudo agora fica mais fácil. Porque até antes mesmo eu ficava, pérfuro contundente, até eu mesmo me confundia. Mas depois que eu aprendi a fazer esse triângulo aí, ó, eu não erro mais.
Boa pergunta. Boa, legal. Você como futuro, você não sei, você vai fazer para quê mesmo? Para investigador. Aqui só tem investigador, viu? Tem alguém que não quer fazer para investigador aqui? Vocês daqui são investigadores. Você, você não conhece, você não veio na última aula não, né? Você quer fazer para quê? Eu achei que só tem investigador aqui. Só tem investigador. Turma dos investigadores. Então você, como bom investigador, vai aprender que o projétil não vai mais chamar de bala. Você vai chamar de projétil de arma de fogo. Certo? O projétil de arma de fogo é um instrumento pérforo contundente. Concordam comigo? Ele perfura e contunde. Não concorda? Você acha que é só perfurante? Aí você vai ver, você vai conhecer a zona de equimose, você vai conhecer a zona de esfumaçamento, você vai conhecer a orla, o anel de Fischer. Você vai conhecer um monte de nome novo hoje aqui nessa aula, até você se convencer que ele é pérfuro contundente. Porque ele, além de perfurar, ele vai contundir também. E a forma como ele contunde vai me dizer, a lesão, né? Vai me dar um indício de que aquela lesão provocada pelo projétil de fogo foi de repente uma lesão dolosa, foi um tiro doloso. Porque eu vou determinar pela distância do disparo. E se eu dou um tiro a curta distância, não é praticamente que eu não tenha feito sem dolo. Pode ser até acidente. Pode ser até acidente. Tá? Mas, venhamos e convenhamos. Tem um elemento aí de dolo pesado? Tem. E se eu dou um tiro encostado, aí praticamente eu não dou chance de defesa à vítima. E aí é homicídio qualificado. Sem chance de defesa à vítima. A gente vai ver isso.